escândalo do INSS é um dos temas da minha conversa com o entrevistado de hoje, o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, um prazer recebê-lo neste espaço online do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, 6 bilhões de reais é o valor que roubaram aí dos aposentados. Quase 9 milhões de idosos podem ter sido vítimas de fraudes de descontos associativos não autorizados entre os anos de 2019 e 2024. Um escândalo sem precedentes que atravessou aí dois governos. O governo atual está brigando para colocar a culpa na gestão passada. O ministro da Previdência demorou 10 dias para deixar o cargo. Lula, já com a popularidade bem desgastada, quer aí, corre aí contra o tempo para arrumar uma solução para devolver o dinheiro para o aposentado. A solução, então, foi deixar um sindicato que fraudou provar que o aposentado se associou e autorizou o desconto em folha. Vai dar certo isso, doutor Quioche? Os sindicatos que são fachada, associações que roubaram dinheiro e já gastaram, vão devolver como, doutor Quioche? Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar a conta somos nós. Mas vamos lá, o histórico. O cinismo, o cara de pau, não tem limite. O presidente Lula, em visita à Rússia, ele convocou uma cadeia de rádio e anunciou que o rombo começou no governo Bolsonaro. Na verdade, começou em 2016. Em 2019, Jair Bolsonaro, assumindo o poder, ele elaborou uma medida provisória para conter as fraudes no INSS. O que aconteceu? O Congresso Nacional rejeitou a medida provisória, porque eles não querem combater queriam que o rombo continuasse, até que estourou 6 bilhões e 500 mil que você falou, e aí a CGU, o Tribunal de Contas e a Polícia Federal começaram a investigar, não é? E descobriram 12 associações e sindicatos que fajutavam a suposta autorização por desconto em folha dos aposentados e pensionistas, e aí chegaram a esse volume. Agora, a Polícia Federal, com autorização da Justiça, bloqueou todos os bens das associações e sindicatos envolvidos, menos daquele sindicato em que o irmão do presidente Lula faz parte da diretoria como vice-presidente, o que é muito sintomático, né? E eu acho que essa investigação, por si só, não vai dar em nada, porque são pessoas de colarinho branco, de alto poder, que estão envolvidos no assunto. Tanto é que até agora eu não ouvi falar no embarque de 31 malas contendo dinheiro que foram mandados por exterior, num valor total de 180 milhões. Você acha que o detetor lá do aeroporto não consegue identificar o conteúdo das 31 malas? Então, tudo isso é muito esquisito. Por isso que o combativo deputado Nicolas entrou com uma ação popular, que qualquer que seja a autoridade corre perante a primeira instância, entendeu? E caiu na 14ª Vara Civil da Seção Judiciária da Justiça Federal em Brasília. Que ele fez? Ele recebeu a ação e deu 48 horas para o presidente Lula se explicar. Agora, como é que ele vai se explicar, não sei. Doutor Quioche, as ações, como devem proceder agora as ações dos aposentados? Porque o aposentado recebeu ali no seu aplicativo do INSS a informação de que sim, ele foi fraudado. Então ele deve comprovar, só falar se ele foi ou não, se ele autorizou ou não o desconto em folha, se ele se associou a esta entidade. Aí a entidade é comunicada para provar que realmente o aposentado não se associou.
E aí, doutor Quiocha, vai acabar todos esses processos como réu? O INSS não vai sair mais caro às custas de um processo do que pagar logo de vez o aposentado? Como é que vai ficar essa situação para o aposentado? Ou vai aí se acumular os processos anos e anos na justiça, com precatórios futuros, e nunca mais o aposentado vai ver esse dinheiro? É má fé, é uma inversão total. Quem tem que identificar quem foi fraudado é o próprio órgão do INSS, que tem todos os dados em mão. Agora, é mandar entrar no site não sei o quê, como se todos os pensionistas e aposentados, as pessoas humildes, fossem técnicos em internet, na internet. Eles não saberiam abrir um aplicativo para entrar no site, precisaria de contratar um técnico. Então, isso é de má fé. Cabe ao INSS assumir a responsabilidade de identificar as pessoas vitimadas e fazer o ressarcimento. Doutor Quiochi, e essa fraude aí pode ser muito maior, porque além de atingir aí aposentados que tiveram seus nomes usados para associações indevidas e desconto na folha, ainda pode atingir aí um montante de 90 bilhões de reais, que foi o montante negociado só em 2023 em consignados. Então, se teve fraude também em consignado, o valor vai ser aí muito maior. É muita roubalheira dos aposentados. Não é? É verdade. Eu acho que o que foi apurado até agora é muito pouco, deve ter um valor mais expressivo. E mais ainda, eu tenho a impressão de que a fraude não vai cessar. A fraude vai continuar, porque o Carlos Lupe era um ministro que foi demitido na gestão da Dilma Rousseff por atos de corrupção. Mas o presidente Lula, a primeira providência dele foi colocá-lo no Ministério da Previdência. Depois que estourou o rombo, ele não quis entregar o cargo e o presidente também não quis demiti-lo. E, com pressão da sociedade, ele acabou deixando o cargo, mas indicando um colega dele, que já era do INSS, ocupando um cargo importante, e que sabia, tanto quanto o Carlos Lupe, que as fraudes estavam acontecendo. Então, se ele foi sucedido por alguém que prevaricou, não é? Me parece que é, é justo você presumir que a fraude poderá continuar. Doutor Kelch, mudando de assunto, vamos falar aí o embate entre os poderes, a Câmara dos Deputados versus o Supremo Tribunal Federal. E a bola da vez é a suspensão imediata da ação penal contra o deputado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Os deputados já entraram com uma ação no STF pedindo que a Suprema Corte respeite a decisão da Câmara sobre o assunto. O que esperar aí desse imbróglio, doutor Arara? Tem que fazer um retrospecto para o pessoal entender o que está acontecendo. Então, o Ramagem, ele é acusado no Supremo Tribunal Federal como integrante do Núcleo 1, que envolve Jair Bolsonaro, o Braga Neto, o general Heleno, o tenente-coronel Mauro Cid e o ex-comandante do Exército. Então, todos eles estão no mesmo barco. Então, notificado de que foi recebida a denúncia, a Câmara imediatamente colocou em votação e, por 315 votos contra 214, sustou a ação penal. Dois partidos políticos entraram com ação de descumprimento do preceito fundamental para invalidar essa sustação. O que fez o ministro Roberto Barroso? Em vez de mandar para o plenário, ele mandou para a primeira turma, presidido pelo Zanini. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele fez algo inusitado, não é? Ele fatiou os crimes. Dos 5 crimes de que ele é acusado, tentativa, associação criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, destituição do governante, eleito legitimamente, depredação do patrimônio público e depredação do patrimônio tombado, são 5 crimes. Ele fatiou. Ele falou assim, em relação à depredação do patrimônio e do patrimônio tombado, tudo bem, está suspenso porque o crime aconteceu depois da diplomação.
Agora, quanto à associação criminosa, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, destituição do governante, esses autos golpistas começaram em 2019. Então não está suspenso. Por que que ele fez isso? Porque se ele suspendesse os crimes em relação à ramagem, tem que suspender contra o Jair Bolsonaro, porque está no mesmo barco. Se a associação criminosa pressupõe participação de duas ou mais pessoas, não é? Como é que, então, um crime de associação criminosa procede contra um e contra os demais integrantes da associação criminosa ficam sendo processados? Então ele pensou, falei, não, se eu der a suspensão a favor do Ramagem, os outros vão se favorecer. Então, ele fatiou o crime e falou assim: o parágrafo terceiro do artigo 53 da Constituição Federal só favorece o deputado. Quem não for deputado, não tem nada que está no mesmo barco. Então, por que Cargas d'Água, então, não mandou para a primeira instância quem não é deputado? Não é? Então, houve uma concentração perante o Supremo Tribunal de todos os integrantes para evitar decisões conflitantes. Então, se suspende em relação a um, tem que suspender em relação a todos. Então, a Câmara entrou agora com a ação de descumprimento de preceito fundamental para que o Supremo Tribunal Federal, pela composição plenária, reveja essa decisão, que é um verdadeiro imbróglio jurídico que não tem tamanho. E outro assunto aí que deve esquentar o embate entre o STF e a Câmara dos Deputados é a proposta aí de aumentar o número das cadeiras da casa. Passariam de 513 para 531 deputados federais, além do aumento aí de gastos para acomodar novos parlamentares, gabinetes, assessores. Imagina, doutor Quiocha, a pressão por mais emendas parlamentares. Precisamos de mais deputados, doutor Quiocha? Pelo contrário, Vivian, nós precisamos reduzir o número de deputados, reduzir o tamanho do Estado, e investir no aspecto qualitativo dos parlamentares. Não adianta ter milhares de deputados que não têm a menor preocupação com os interesses da nação, com o povo que elegeu, entendeu? Então, você tem que diminuir esse quadro para ver se melhora a qualidade. Agora, aqui no Brasil, tudo que é ruim, tudo que é para gastar, aumentar o tamanho do Estado, é aprovado com uma facilidade tremenda. Agora, o que tem que ser aprovado, o enxugamento dos órgãos, a extinção dos ministérios, isso daí dificilmente passa, né? Igual aquela medida provisória para combater a fraude no INSS, o Congresso rejeitou. Por que ele rejeitou? E agora, o comitê gestor da reforma tributária, eles estão instalando 100 representantes dos 27 representantes dos 571 municípios. Diz que é muito complicado você escolher 27 representantes dentre os 571 municípios. É só agora eles perceberam, na hora que fizeram a proposta, não era previsível que isso é um negócio muito difícil, complicado, entendeu? Mas não, estão instalando porque estão de olho nos cargos poupudos. São 19 diretorias regionais, presidência, secretaria-geral, corregedoria-geral. Então, eles querem empossar logo, criar algo e nomear os apaniguados para esses cargos, né? Então, isso é um absurdo, né? Na verdade, nós temos o parlamento mais caro do planeta, assim como temos o judiciário mais caro do planeta. Pois é. Doutor Quiocha, a prisão do Collor e o combate à corrupção aí no país. Mais de 30 anos depois de sofrer impeachment, o ex-presidente foi preso acusado de lavagem de dinheiro e um esquema da BR Distribuidora. A ação é um desdobramento aí da Lava Jato. Ele foi denunciado em 2015 por receber 20 milhões de reais em propinas. Muitos viram aí a prisão do ex-presidente como um sinal da Suprema Corte de que até ex-presidentes vão para a cadeia. Pelo menos o ex-presidente Bolsonaro ficou preocupado com a decisão, chegou a ter até uma alteração de pressão arterial enquanto estava internado, né? São os ventos soprando novamente no sentido de indicar que o país faz aí um combate sério à corrupção, doutor Pioche?
Esse episódio tem alguns aspectos interessantes, né? O presidente Collor foi julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, porque cargas d'água, o outro ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo julgado pela primeira turma. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que que só o Collor é, é que vai preso por crimes descobertos pela a Operação Lava Jato, que foi desmantelada? Quem é que participou, foi preso na Operação Bandeira, a Operação Lava Jato, e que continua preso? Ninguém, né? Pelo menos o Supremo Tribunal Federal, por razões humanitárias, porque o Collor está com saúde debilitada, deu o benefício da prisão domiciliar mediante o uso da tornezeleira, etc, etc. Né? Mas é uma situação interessante, né? O próprio presidente Lula, né, que foi preso durante a Operação Lava Jato, né, os crimes praticados na Operação Lava Jato, está solto e ele está presidindo o país. Agora, por que o Collor tem que ser encarcerado? Doutor Castro, nosso tempo terminou. Sempre um prazer ouvi-lo. Muito obrigada pela sua presença aqui no NGT Notícias. Tchau, tchau. Esse foi o NGT Notícias de hoje, conversando com o jurista e presidente do MEDAPT, Dr. Quiosh Arada. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!